Olá, aqui estamos para mais um Ponderações. Eu sou a Ana, lá do Cantinho da História, e hoje vamos falar um pouco sobre memória e história. Esse vídeo me foi sugerido já por várias pessoas e é um assunto que às vezes eu reluto um pouco em abordar, porque requer uma certa capacidade teórica. E nem sempre o público consegue acompanhar esse tipo de argumentação. Várias das pessoas com quem mantenho contato nas minhas redes sociais já me perguntaram por que eu não abordo essa questão de se a ditadura no Brasil foi mesmo dita branda, como foi dito por um colega nosso. E essa, para mim, não é bem uma questão. Existem divergências historiográficas, existem consensos acadêmicos, existem outras coisas que não são consenso em hipótese alguma, mas que alguns autores defendem. E essa questão sobre o período que vai de 64 a 85 e que alguns chamam de revolução, outros chamam de regime ou processo, e que na verdade foi uma ditadura civil-militar, com os militares assumindo os postos chaves no executivo e uma camada da população civil endinheirada, com acesso a determinados meios de produção e de mídia, que atuava nos bastidores se beneficiando economicamente de toda a gestão militar. É um assunto que eu não gosto, porque além de estar muito próximo e eu não ser muito fã de história do tempo presente, é um assunto que me traz lembranças pessoais e lembranças de pessoas que já não estão mais aqui e que me eram muito caras. Então é um assunto que eu realmente me sinto mal de abordar. Mas o que nós estamos vivendo nesse momento é um processo de reação extremamente violento. Essa reação da direita, que tomou esse perfil ultra e extremista, tem entre as suas pautas o sequestro das narrativas. Não simplesmente oferecer uma narrativa alternativa, mas desmontar as universidades, acabar com o ensino de história e impor a sua narrativa sequestrando as nossas. E isso deve ser combatido por nós professores, mas também deve ser combatido por todo e qualquer cidadão com um mínimo de senso crítico ou de consciência. De consciência não apenas do ponto de vista moralista ou religioso, mas de consciência da sua própria historicidade e da sua própria temporalidade. Porque muitas vezes quando você discute esse tipo de tema com os leigos, aparece aquela pessoa que diz assim: ah, mas o meu pai sempre diz, ou o meu avô, ou o meu tio, que na época dos militares era muito melhor, que não acontecia nada, que não teve ditadura coisa nenhuma, que tudo isso é uma invenção da esquerda. E aí você meio que empaca, porque não tem como argumentar com alguém que está usando memórias. Porque a memória não é algo palpável do ponto de vista do documento. Um documento pode ser construído de várias maneiras, mas assim como ele foi construído historicamente, ele pode ser desconstruído a partir da análise do historiador. Mas a memória é diferente, porque a memória é impressionista. Experimente pensar nas suas próprias memórias, não sobre política, mas as suas memórias de vida, as suas memórias de infância. Não importa se você tem 18 ou 50 anos.
As suas memórias de infância, elas vão passando por uma série de releituras ao longo da vida. As coisas nos marcam, mas à medida em que amadurecemos e à medida que a nossa vida vai se transformando, nós vamos relendo essas memórias. Muitas vezes acontece alguma coisa, ou lemos um livro sobre um determinado tema e de repente aquilo joga uma luz diferente naquela memória específica. E aí o fato de que você, eu ou qualquer um retrabalhou aquela memória específica, incorpora essa mudança na própria memória e você passa a se lembrar dela a partir dessa interpretação posterior. E quanto mais velho você for, mais reinterpretações da sua própria memória você vai fazer e mais vai reincorporar isso e incorporar muito mais do seu entorno naquela memória e transformar essa memória para sempre. Então, a memória não é um material exato. Ninguém se lembra de nada exatamente como foi. Toda memória é construída ao longo do tempo e reconstruída e retrabalhada. Então, é muito comum, como está acontecendo nesse momento, em que reportagens e várias abordagens bastante duvidosas de mídia levem as pessoas a pensar aqueles tempos de uma maneira diferente. Não é só porque aquele nosso colega está num telejornal e numa emissora de rádio e fica falando bobagens o tempo todo em som estereofônico, esbravejando e se comportando como um maluco. Mas é principalmente porque você interage com a memória o tempo todo. Então não dá para aquela pessoa que diz, olha, o meu pai diz que foi assim, porque primeiro a memória nem é dele, a memória é do pai dele. Ele está comprando uma narrativa de segunda mão e ele está comprando uma narrativa que é totalmente impressionista. A memória é feita muito mais de impressões do que de precisões. Então é preciso ter muito cuidado. Já a história, do ponto de vista acadêmico, não dos manuais, não do material didático, mas a história que é pesquisada, documento a documento, que pega depoimentos das pessoas e coteja com os documentos e desconstrói muitas vezes memórias que estavam cristalizadas e diz, olha, você pode se lembrar assim, mas não foi assim que aconteceu de fato. O que esses documentos mostram é isso aqui. Muitas vezes, entre a diferença da memória e o documento, é que se encontra mais ou menos um vislumbre do que de fato aconteceu. Porque quando se trata de ditaduras, muitos documentos são maceteados. Então, quando você tem uma memória que é corroborada por mais de uma pessoa contra um documento que foi produzido por um Estado que praticava o terrorismo, aí você tem uma série de mecanismos de desconstrução e é isso que o historiador usa. Porque é muito fácil o camarada chegar e falar, nunca houve tortura porque não há registro da tortura. Tirando os nazistas e a Inquisição Católica, quem mais vocês conhecem que registra a tortura em documentos? É para se pensar que certas argumentações não deveriam nem ser levadas em conta, porque são de uma puerilidade que dói. Mas as pessoas argumentam. Por exemplo, agora está na moda, entre vários desses youtubers histriônicos, dizer coisas do tipo, só apanhou quem fez coisa errada, ou os comunistas queriam tomar o poder e impor uma ditadura soviética aqui, como se isso de fato fosse possível ou imaginável.
No Uruguai, por exemplo, existe a teoria dos dois monstros, como se a guerrilha e aquele Estado terrorista e torturador fossem equivalentes. E é esse tipo de desargumento ou de falso argumento que a direita usa para ir construindo essas narrativas paralelas e minando o mínimo de consenso que a gente conseguiu construir com tanta pesquisa e com tanto sacrifício. Porque os documentos de verdade não são liberados e quando são, vêm confusos, vêm rasurados, muita coisa some. Os militares até hoje não liberaram os arquivos de verdade deles. Eles têm liberado uma coisa aqui ou ali, mas eles não liberaram o que realmente importa para nós. Então o historiador tem que trabalhar com várias séries documentais e ter muitíssimo cuidado com isso. Então quando a pessoa diz para você, mas aqui no Brasil nem teve ditadura, imagina, a Argentina matou mais de 20 mil, no Uruguai 1 em cada 55 cidadãos foi torturado, no Chile se matava lá no estádio, e aqui no Brasil não teve nada disso. Como que não teve? Como que não teve? Nós temos mais de 300 desaparecidos, nós temos as vítimas palpáveis do sistema, como Marighella, como Lamarca. Nós temos os sobreviventes da tortura. E outra coisa, alguns argumentam que mas a ditadura se fazia mais presente nas capitais, nas cidades onde havia grandes universidades. Gente, é só ir lá no Araguaia e ver o que fizeram com a população local quando estavam tentando desbaratar a guerrilha. Torturaram tanta gente que não tinha nada com isso, mataram gente que não era guerrilheiro, e o cara vem e diz, mas nada disso existiu. Nós estamos nessa encruzilhada ética e nessa encruzilhada histórica que permitiu que uma parcela da população, que seria provavelmente 1/3 do eleitorado, tenha colocado seu voto em alguém que defende publicamente a tortura. Em alguém que tem como seu ídolo maior um torturador, e não qualquer torturador, o único torturador sobre o qual não paira qualquer dúvida. É bom que se pense nisso, é bom que se pense que nós estamos à mercê não só de um louco paranoico que defende o indefensável, mas que todo o entorno desse governo, toda a classe social que lhe dá o respaldo intelectual nesse momento, é de uma mediocridade crassa, é de uma ignorância superlativa e é de uma miséria moral hiperbólica. Então, quando o sujeito chega para você e diz, meu avô disse, você tem que chegar e falar para ele, olha, com todo o respeito que o seu avô merece, tanto da sua parte quanto da minha, o seu avô não é a pessoa mais abalizada para analisar um fenômeno histórico. Para isso existem os historiadores, que são pessoas que passaram a vida inteira estudando, que têm acesso aos meios metodológicos para cotejar, desconstruir e examinar os documentos da maneira mais adequada e para dialogar entre si e chegar a consensos historiográficos que possibilitem uma narrativa ao menos inteligível da história. E é para isso que nós estamos. É isso que nós somos. Nós somos as pessoas que mediam esse conhecimento do passado
para que a sociedade possa refletir sobre ele. Só que nós vivemos em uma época em que qualquer sujeito que mal consegue articular duas frases encadeadas uma na outra, chega e diz: olha, nós temos que deixar os historiadores para lá e temos que estabelecer a nossa narrativa. E o que é essa narrativa da direita? Essa narrativa da direita é a negação da política, é a obstrução total do conhecimento e da procura do conhecimento, é a eliminação de qualquer pensamento crítico dos meios universitários e é a imposição de uma narrativa feita na medida para legitimar o que está aí, que é o desmonte total do país, o seu parcelamento e a venda para os interesses do mercado e do capital internacional. Que é isso que está acontecendo. E é muito triste. Bate uma amargura, às vezes, que não dá vontade nem de acordar pela manhã, quando a gente pensa que passou uma vida estudando, se aprofundando, ajudando as pessoas a perceber além desse discursinho michuruco e mal ajambrado, não só da direita, mas dos meios de comunicação e desses meios de produção cultural que estão tão na moda, para que hoje nós sejamos praticamente fora da lei, para que hoje sejamos conhecidos como doutrinadores, quer dizer, quem doutrina quem? Se a gente tivesse conseguido algum tipo de inserção a esse ponto, essas nulidades, essa miséria humana toda não estaria no governo. Quem doutrinou mesmo foram os pastores e muitos padres. Esses doutrinaram perfeitamente, está aí o eleitorado que eles conseguiram. Então, para esses meus amigos que têm necessidade de dialogar com pessoas que defendem a ditadura, a única coisa que eu consigo pensar é: a internet está cheia dos registros. Vocês vão para o YouTube, vocês vão encontrar muita coisa sobre o Uruguai, sobre a Argentina, sobre o Chile. O Netflix estreou o documentário sobre o assassinato do Victor Jara. Aqui no Brasil vocês podem procurar as comissões da verdade e aí vocês vão encontrar gravações dos depoimentos de muitas das ativistas e dos ativistas que foram torturados, que sobreviveram e que continuaram na luta por justiça, pela justiça de que a memória desses tempos seja registrada, para que possa ser devidamente equacionada pelos historiadores e traduzida de maneira a transformar-se em história. E é isso que os historiadores fazemos. No meu caso, eu sou do século XIX, não é essa a minha praia e eu tenho seríssimos receios de lidar com a história do tempo presente. Mas eu tenho muitos colegas sensacionais que trabalham com isso, gente seríssima, gente que não vai à TV para ficar esbravejando e defendendo candidato X ou Y, gente que trabalha de verdade, que está lá nas universidades tentando manter o mínimo não só de coerência, mas manter a instituição funcionando. Então procurem, passem para as pessoas os depoimentos, passem livros, tá tudo aí. A informação não está escondida nesse momento, não ainda. Amanhã ninguém sabe. Com essas pessoas no poder, amanhã ninguém sabe. E é isso. Esse foi o último Ponderações. Eu creio que esse formato já chegou no seu limite. O que eu tenho visto é que não se consegue obrigar ninguém a pensar,
Por mais que a gente tente, as pessoas só acreditam no que querem e quando querem. O que se pode fazer é deixar registrado. Esse aqui é um registro da nossa agonia nesse último ano. E no mês que vem eu pretendo retomar um projeto similar ao Cantinho. O Cantinho não vai voltar, porque eu já disse várias vezes lá no meu blog e aqui que para mim as coisas têm começo, meio e fim. Eu não volto e não gosto de voltar. Eu gosto sempre de pensar à frente. E à frente eu quero fazer um novo Cantinho. Quero pensar em um cenário melhorzinho, mas voltar a minha biblioteca lá na garagem não dá, porque vocês veem que mesmo aqui nos fundos da casa, esse barulho todo, imagina de cara para a rua. A minha ideia é a seguinte: eu não quero mais aquele modelo de aceitar sugestões, porque as pessoas só sugerem o que lhes interessa, num sentido que eu não gosto, porque uma coisa é você se interessar e outra coisa é você precisar para um trabalho da faculdade e não querer ler. Mesmo o tempo todo eu tentando driblar os aproveitadores, sempre aparece alguém que quer que a gente faça o trabalho grosso e que não quer estudar. Então eu não pretendo aceitar sugestões, eu pretendo começar a desenvolver meus autores favoritos. Então, provavelmente no mês que vem, porque isso vai levar tempo para preparar, vai sair o primeiro vídeo do novo Cantinho, que será sobre Christopher Hill. Eu pretendo abordar, no primeiro momento, os historiadores britânicos do Partido Comunista, primeiro o Hill, depois o Raymond Williams, depois o Hobsbawm e depois, claro, Thompson, que Thompson é o meu autor do coração. E depois eu pretendo ver um pouco de historiografia francesa e também historiografia brasileira. Pretendo ver um pouco da historiografia sobre gênero, que é uma coisa mais abordado tudo isso por autor. Porque eu creio que a abordagem temática, ela tem limites. Agora, quando a gente aborda um determinado autor e vai vendo a trajetória de vida dele, as transformações da pesquisa, dá para aprender muito mais. E dessa maneira também dá para driblar, de certa forma, aquelas pessoas que sintonizam meu canal para não ter que estudar. Porque, como eu já disse 500 mil vezes lá na época do Cantinho, eu não resenho livros, eu dou ferramentas para que vocês leiam melhor. Então, abordando o autor e vendo a sua trajetória teórica, eu estou continuando essa dinâmica, essa metodologia de oferecer subsídios para a leitura, mas de não entregar o livro pronto. E é isso. Ponderações foi muito interessante, foi algo que me deu muita dor de cabeça, muito trabalho, mas também que me deixou mais tranquila por poder interagir em um momento político tão dramático como esse que nós vivemos no último ano. Mas agora vamos voltar para a historiografia, como muitos sugerem no canal. E que me magoa um pouco, porque as pessoas dizem, por favor, volte com os vídeos, como se as ponderações não fossem necessários nem significativos. E eu creio que do que eu tenho feito ultimamente, ponderações foi algo de que eu posso me sentir, no mínimo, satisfeita. Então, até março, quando voltarei com o novo Cantinho e o Christopher Hill.